Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nós vamos hoje meditar no Salmo de número 76. Salmo 76 é um salmo atribuído a Asaf. Os estudiosos compreendem que estas designações podem representar que o próprio Asaf escreveu ou que é no estilo de Asaf ou eventualmente alguém da sua própria família. É um salmo sobre uma celebração de vitória. Há claramente neste salmo uma grande vitória que Deus dá ao seu povo. Jeová é apresentado aqui como o guerreiro divino, aquele que dá a vitória ao seu povo. Um conceito teológico comum dos povos da antiguidade que o povo de Israel também tinha. Salmo 76 diz então assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Antes, a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e silenciou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. O Salmo principia com uma afirmação que era própria do povo de Israel e que não seria partilhada pelos povos vizinhos. Conhecer a Deus não era algo que os povos da antiguidade tivessem desejo de fazer. Os deuses eram temidos, os deuses eram respeitados, os deuses eram, essencialmente, as pessoas viviam em terror de que os deuses perdessem a paciência e se irassem contra eles. Portanto, o que se queria dos deuses era essencialmente que eles ficassem aplacados e ficassem distantes. Eventualmente, aqueles deuses que têm a ver com algum resultado prático, como a colheita da terra, etc., podia-se desejar a sua bênção, mas não havia esta noção do conhecimento de Deus. Quando muito, isto ficava para os sacerdotes, aqueles que eram dedicados na sua vida ao trabalho religioso. Mas aqui nós falamos a respeito do conhecimento de Deus, como algo que é geral para o seu povo. Conhecido é Deus em Judá. O Senhor Deus de Israel, aqui estamos a pensar em Judá, em Jerusalém, era um Deus conhecido pelo seu povo, não era um Deus distante. É conhecido o seu nome. Lembrando que nome, a característica da expressão nome, não é só como para nós hoje em dia, não é só o nome da pessoa, mas o nome para os povos antigos representava a sua identidade, o seu caráter, as suas características, não é? Quem esta pessoa era, a sua reputação. E, portanto, o salmista diz: a tua reputação, a tua identidade, o teu caráter, a tua fama é grande. Grande é o nome do Senhor que está sobre a terra. Ele é adorado de uma forma muito especial, claro, dentro do santuário, em Salém. Salém é um diminutivo de Jerusalém, aonde está a sua morada. Esta expressão é muito interessante, porque no original ela significa barraca. Falar do templo de Salomão como uma barraca, não é? A ideia é mais, talvez até mais rudimentar. Fica a noção aqui quase como que uma cova de leão, aquele local onde está aquela fera muito poderosa e onde ela se esconde. É ali que está este animal poderosíssimo e, portanto, o Senhor tem a sua cova, a sua barraca, a sua morada em Sião, onde está o templo, é de onde ele vai se manifestar. Nós temos então uma descrição gráfica de uma grande vitória militar. É falado mesmo a respeito de escudo, espada, batalha, etc, etc, etc. Ficamos com a noção de que havia um grande inimigo contra Israel e que este inimigo foi derrotado de forma sobrenatural. Não houve luta propriamente do povo, não foram os exércitos de Israel que foram fortalecidos, em nenhum momento isto aparece aqui. É Deus sozinho que faz a batalha. Deus luta pelo seu povo e ele derrota o inimigo. O inimigo
que era forte, que era corajoso, que era ousado, não é? Era orgulhoso, é derrotado de forma absoluta e simplesmente não tem qualquer hipótese de vitória ou de resposta. Os intérpretes bíblicos têm algumas hipóteses e os tradutores do texto hebraico para o grego, que fizeram a versão conhecida como Septuaginta, acreditavam que este salmo era um salmo para celebração da grande vitória que Deus deu a Israel contra Senaqueribe, o rei do Império Assírio. Isto aconteceu no ano 701, nós encontramos no segundo livro de Reis, capítulo 19, quando Senaqueribe cercou Jerusalém e de forma muito ousada ele declarou a derrota de Jerusalém. E aquilo que ele diz naquela altura era lógico. Ele tinha vencido outros povos mais fortes, cidades mais resistentes, exércitos mais competentes. Judá era um pequenino povo. Nesta altura já nem existe Israel. O povo do norte foi levado para o cativeiro pelos assírios. Era de esperar que Judá também fosse derrotada. E Judá não tem hipótese de responder se não for uma intervenção divina. E Deus, nesta ocasião, dá uma grande vitória ao povo de Israel, ao povo de Judá, libertando Jerusalém através de uma praga que destrói o exército de Senaqueribe e que faz com que este rei tenha que voltar, não é? Envergonhado para a sua própria terra, de onde ele depois não vai sair, porque vai acabar por ser morto por uma conspiração. Então, a ideia aqui muitos acreditam que este salmo está neste contexto. Se não for exatamente o mesmo, é um contexto parecido. E há algumas histórias do povo de Israel e de Judá que nos contam a respeito de uma intervenção extraordinária de Deus para vencer o inimigo. Por exemplo, a grande vitória contra a multidão que vinha contra Josafá. Poderia também ser outro contexto. A derrota do Senhor prova a sua superioridade e fala aqui sobre o silêncio da terra. A terra simplesmente fica muda de terror, não é? Do medo, da superioridade e da grandeza deste Deus. Mas há uma nota muito importante aqui no versículo 8. O Senhor é apresentado como um juiz, aquele que julga a terra, mas note bem este pormenor que ele é muito significativo, e salva os humildes. A justiça nos tempos antigos, se calhar hoje em dia também, era algo que era considerado normalmente atributo dos ricos. Ou seja, são os ricos que conseguem a justiça que querem. Eles têm os recursos, eles têm os meios para pagar os melhores advogados, os melhores especialistas, que vão encontrar os buraquinhos na lei, os locais onde se pode basear uma desculpa ou escapar de alguma coisa que se tenha feito. São eles que têm condições de pagar os juízes, de subornar quando não é possível resolver a coisa de forma mais correta. Eles têm condições, eles têm posição, eles têm fama, eles têm poder na terra e por isso eles obtêm aquilo que querem. Os pobres não. Não têm condições de pagar para alguém defendê-los. Eles não têm recursos para entrar diante do juiz. Eles não têm condições de impor uma posição. O juiz vai olhar para eles como insignificantes, sem qualquer importância. Então aqui vem a noção de Deus como um justo juiz, aquele que julga corretamente os humildes, os pobres. O Senhor não olha para o status da pessoa, não olha para a sua posição social. O Senhor julga verdadeiramente, de acordo com o coração. O salmista vai encerrar o salmo com um apelo para que se façam votos e se paguem votos ao Senhor e que se manifeste gratidão por aquilo que Deus fez. Esta ideia é uma ideia muito comum do Antigo Testamento. Ela ainda persiste em algumas formas de cristianismo, como por exemplo no cristianismo católico, as pessoas fazem votos, fazem promessas e depois vão lá cumpri-las, acendendo velas, fazendo peregrinações, caminhadas, sofrendo de alguma maneira. Não estamos a dizer que temos que fazer isto, mas certamente o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que se compromete connosco e nós deveríamos nos comprometer com o Senhor, a fazer votos com Deus. Estes votos podem ser feitos a nível pessoal, podem ser feitos a nível familiar, podem ser feitos a nível de comunidade, como igreja, compromissos com Deus, promessas que são feitas ao Senhor. Nós vamos estar diante de Deus desta maneira, nós vamos cumprir aquilo que nós prometemos ao nosso Deus fazer. É algo que faz parte da dinâmica da vida do crente com o Senhor, o nosso Deus, que é um Deus de promessas e um Deus de alianças. É o Deus da vitória. Assim como Ele deu vitória ao seu povo no passado, nós também temos confiança que Ele vai nos dar hoje. Coletivamente, individualmente,
este Deus extraordinário que derrota o inimigo, nós sabemos que Ele vai nos dar a vitória. A vitória está ganha. Há momentos pontuais nas nossas vidas em que também vamos precisar vê-la e podemos confiar no Senhor para recebê-la. Grande é o seu nome, a sua reputação e por isso o nosso descanso nele é perfeitamente justificado.